Família, no vídeo de hoje vou mostrar aqui para você top 5 fundos imobiliários que, na minha opinião, são excelente aí uma opção para você estar colocando na sua carteira de investimentos para construir um bom patrimônio e, quem sabe, viver de renda. Então, se você quer saber quais são esses 5 fundos imobiliários, fica nesse vídeo aqui até o final. Salve família, Murilo Duarte aqui na voz, e é o seguinte, como eu falei aqui no início desse vídeo, vou mostrar aqui para você 5 fundos imobiliários que, na minha opinião, é uma excelente opção aí para estar colocando na carteira de investimentos, que inclusive eu tenho na minha carteira privada, tá? Vamos aqui para esse vídeo porque eu tenho absoluta certeza que você quer viver de renda, né? Ninguém quer ficar dependendo de INSS, ninguém quer ficar aí trabalhando, sei lá, até 60, 70 anos da vida para, quem sabe, receber aí uma aposentadoria que muitas vezes não vai custear o nosso padrão de vida. Isso que muitos de vocês, eu acredito que não tem um padrão de vida luxuoso, né? E se tiver e tem uma renda baixa, já tem que mudar isso o quanto antes, beleza? Mas afinal, a primeira pergunta, né, aliás, a primeira coisa que você tem que ter um conhecimento é o que é viver de renda. Basicamente, viver de renda, quando a gente fala sobre os investimentos, né, em si, é você ter um bom patrimônio que vai te gerar uma renda mensal e que essa renda mensal consegue cobrir todos os seus custos, seus gastos fixos ali do mês, e que aí sim você tem uma opção, né? Não quer dizer que você é obrigado a fazer isso, mas você tem uma opção de não querer trabalhar mais. Aí você só vive de renda, né? Você pode ir pra praia, ficar olhando um céu azul, você pode acordar meio-dia, não fazer mais nada da vida, ou ainda pode escolher trabalhar, né? Aqui a questão é de você ter uma escolha, que inclusive muitos ainda não têm. E só de você estar aqui nesse canal, né, você já é um grande privilegiado, porque você já vai saber quais são aí esses 5 fundos imobiliários que você pode estar colocando na sua carteira. E claro que isso aqui não é uma recomendação, eu vou estar mostrando inclusive alguns indicadores aqui para você avaliar e tomar a sua decisão, beleza? E outra coisa muito importante de eu citar é o seguinte: quando nós falamos sobre viver de renda, tem um certo pressuposto, vamos dizer assim, que você vai ter esse patrimônio e a renda que vai ser gerada, né, vindo desse patrimônio investido, você tem que consumir pelo menos aí no máximo 60%. Por quê? O restante você tem que pegar e reinvestir. Inclusive, né, tá aparecendo aí na tela um tweet de um amigo meu, que é o Hermes. Ele basicamente tinha postado assim: pô, quanto de patrimônio seria necessário para uma aposentadoria digna, vamos dizer assim? E eu respondi 5 milhões, desde que você tenha uma casa quitada e um carro quitado. Claro que se você tá aposentado, você não tem que ficar bancando os seus filhos, né? Já vamos partir aqui dessa ideia também. E aí um cara comentou assim embaixo: pô, 5 milhões gera 20 mil por mês? Eu falei: não, 5 milhões gera 50 mil reais por mês, se a gente for falar aí da taxa atual, né? Que é 1% ao mês. Só que desses 50 mil, cara, você vive com 20, o restante você tem que reinvestir para você continuar aumentando o seu poder de compra, vamos dizer assim, em relação à inflação. Então não se engane que, nossa, eu vou ter um patrimônio X investido, vai me gerar X de dividendo, de renda mensal, e é isso que vai ser o suficiente pro resto da minha vida. Não, porque a gente tem uma coisa chamada inflação, beleza? Bom, e vamos lá. Antes de eu falar aqui os 5 fundos imobiliários, já se inscreva no canal, porque eu tô com a meta de chegar em 1 milhão de inscritos e eu preciso da sua ajuda. E é claro, isso aqui não é de graça, né? Por que não é de graça? Porque toda semana tem vídeo novo que vai te ajudar a enriquecer e construir a sua liberdade financeira também, demorou? Então, se inscreva no canal e bora lá! Bom, o primeiro fundo imobiliário, que inclusive eu gosto muito, é esse aqui, ó, MCCI 11, tá? Tá aparecendo aí na tela para vocês e vamos aqui a algumas informações. Primeira coisa, quando a gente olha o tipo desse fundo, ele é um fundo de papel. O que é um fundo de papel? Basicamente, o gestor, ele pega o recurso vindo ali do fundo imobiliário, né, que veio dos investidores, e ele aloca em títulos de renda fixa. Então a gente tá falando aqui de CRIs e de LCIs, tá? Que tem que ser ligado ao setor imobiliário. Hoje, esse fundo imobiliário, né, que é o Mauá Capital Recebíveis Imobiliários, hoje ele está custando R$ 89,80, está com dividend yield de 11,58%, o preço sobre o valor patrimonial 0,96, então isso mostra que ele está barato. A liquidez média diária na Bolsa de Valores está em 3,23 milhões de reais por dia, e ele valorizou aí nos últimos 12 meses quase 12%. Lembrando que isso aqui não é indicação de compra, então eu indico para você, na verdade, estudar sobre o fundo imobiliário, tá? Ver se faz sentido aí. Nos últimos 5 anos, a gente vê aqui, ó, se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, com
a valorização, você teria R$ 1.553. Só que assim, família, quando a gente fala sobre fundos imobiliários, o foco principal do fundo imobiliário não é uma valorização extrema, tá? Você quer ganhar muito dinheiro com valorização, você tem que correr mais risco. E aí você vai para um Bitcoin, você vai para um Ethereum, você vai para as ações, né, mais arriscadas, small caps e por aí vai. Fundo imobiliário, basicamente, é para você investir, ele tem uma correção natural ali em relação à inflação ao longo do tempo, só que ainda assim, você recebe renda mensal, que são os dividendos, né, os proventos isentos de imposto de renda, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, né, enquanto o nosso ministro da Fazenda quer taxar aí pelo menos em 5% os fundos imobiliários, né, os dividendos vindo dos fundos imobiliários, espero que isso não passe, mas pode acontecer. Então, por enquanto, é isento de imposto de renda. E os fundos imobiliários, ele é focado, na minha opinião, um dos melhores investimentos para você viver de renda. Não é à toa que eu tenho uma boa posição aí, lá ele, né, em fundos imobiliários que basicamente pagam aí o meu custo mensal de vida. Aqui embaixo, nós vemos algumas informações. Então, por exemplo, cotas emitidas, quase 17 milhões de cotas, valor patrimonial, 1,58 bilhão de reais. Temos 108 mil investidores. Contabilmente, ele vale R$ 93, então só dando aqui um ensinamento muito valioso. Quando a gente vê aqui, ó, 89,80 na Bolsa de Valores e ele está valendo R$ 93, né, contabilmente falando, o que a gente está olhando aqui? Pô, ele tá barato. Então é um indicador aí, preço, né, que você pode estar alocando e aproveitando essa oportunidade. Quando a gente vê o histórico desses indicadores, então, por exemplo, lá em 2020, o valor de mercado dele era 919 milhões de reais. Hoje, como eu mostrei, 1,52 bilhões. O preço sobre o valor patrimonial, que é justamente esse indicador que eu falei agora, sobre se ele tá barato, se ele tá caro, historicamente, ele só esteve caro, né, que eu nem considero tão caro isso aqui ainda, em 2020, que é 1,03. Quando nós olhamos agora o valor atual, né, desse indicador, tá 0,96. Quando está abaixo de 1, quer dizer que ele está barato. Quando ele está acima de 1, quer dizer que ele está caro. 1,03 eu não considero, nossa, tá muito caro, isso, aquilo. Não, eu compraria sim. Já em 2024, ano passado, ele chegou a 0,88, então estava muito barato o ano passado. O dividend yield, que é justamente ali o percentual em relação aos dividendos, né, que são pagos aí sobre o preço atual da cota, em 2020 estava bem baixo, estava 7,15, enquanto agora está 11,58. Só que se a gente for puxar desse ano de 2025, ele tá bem baixo ainda, 8,67. Mas por quê? Porque estamos em setembro, família. Quando nós olhamos aqui um indicador somente de 2025, o que está mostrando pra gente? É de janeiro de 2025 até agora, que está baixo. Eu considero justamente os últimos 12 meses. É justamente essa parte atual aqui. Liquidez média diária sempre acima de 3 milhões, só em 2024 foi 2,85 milhões, mas ainda, pô, isso por dia, né? É dinheiro pra caralho. Valor patrimonial por cota, que eu já mostrei aqui. Vacância, obviamente, não vai ter, porque é um fundo de papel. Número de cotistas aumentou muito. Ó, em 2020, tínhamos apenas 24 mil investidores. Agora, em 2025, né, atual, 108 mil investidores. E as cotas também aumentaram aí ao longo do tempo, tá? Então, eu considero aí como um grande fundo imobiliário para estar alocando na carteira, beleza? Agora, vamos para o segundo fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário é o XPML11, tá? Ele já é um fundo ali de tijolo, né, mais focado em shopping center. Então, o fundo de tijolo é tudo aquilo que realmente tem um tijolo, né, um imóvel físico. Diferente aí de um fundo, às vezes híbrido, que tem a parte de tijolo e também a parte de papel, e o fundo de papel que foi o primeiro que eu mostrei, que são só investimentos focados ali em renda fixa, né, ativos de renda fixa, como CRIs, LCIs e por aí vai. Só que quando nós falamos aqui sobre fundo de tijolo, então vamos lá. Ele é um fundo de tijolo, ele tem uma vacância de 4%, tem 56 milhões de cotas emitidas, valor patrimonial de 6,5 bilhões, né, 6,5 aí. Ele é focado em shopping center, tá? Então é um shopping. Aliás, é um fundo imobiliário que é dono de vários shopping centers, tá? Eu vou mostrar isso aqui mais pra frente. Taxa de administração 0,55% ao ano. Número de cotistas 604 mil. Né? Se a gente estava achando que 108 mil investidores eram bastante, cara, isso aqui é quase 6 vezes mais. Valor patrimonial por cota. Então, R$115. Quanto que ele está custando hoje? 108, tá barato. Dividend yield,
10,56%, ok? Ah, Murilo, a taxa Selic tá 15%. Cara, beleza, mas lá no Tesouro Direto e no CDB, você vai ter IOF nos primeiros 30 dias, você vai ter imposto de renda. Muitas vezes, você não vai ter uma boa liquidez, porque geralmente liquidez diária vai render 100% do CDI, então não é focado ali para você ter uma boa rentabilidade fora do imposto de renda, que até então também tem aí a questão a reforma, né, tributária, que querem colocar aí os 15%, não, 15 não, perdão, 17,5% de IR em todos os títulos de renda fixa, exceto LCI e LCA, que eles querem 5%. Então você tem tudo isso. E lembrando que um é renda fixa, o outro é renda variável. Na minha opinião, tem os dois na carteira, entre outros ativos aí também. Fechou? Então vamos lá. Preço sobre valor patrimonial, 0,90. Pô, 10% de desconto. Liquidez diária. Mano, 9 milhões de negociação diária. E ele valorizou apenas 3,7% nos últimos 12 meses. Beleza? Agora, nos últimos 5 anos, se você tivesse colocado 1.000 conto lá em 2020, hoje você teria R$ 1.486. Ok. Eu faria esse negócio. Esse negócio não, esse acordo, né? Esse é o mesmo, eu faria esse acordo. Histórico de indicadores. Então, o valor de mercado, pô, saiu de 2 bi para quase 6 bi atualmente. Preço sobre valor patrimonial já chegou a 1,04, que para mim também não é, nossa, tá super caro. E foi para 0,91 hoje, que tá muito barato, pô, 10% aí de desconto. Dividend yield, pô, 2,66, mas vamos lembrar, o que teve em 2020? Pandemia. Então é um fundo de shopping center. Viu como que o mundo real vai impactar aqui também? Obviamente, né? Tem gente que acaba se esquecendo disso. Então, obviamente, em 2020 teve um dividend yield muito baixo, o shopping estava fechado, de onde ia vir receita. Atualmente aí está em 10,54%, que é os últimos 12 meses. Liquidez diária. Então, 2022 saiu de 3 milhões para 9 milhões. Cara, de negociação por dia é muito dinheiro. Ó, 2024 teve muito mais, mas novamente, ao ano inteiro, 17 milha. Top demais. Valor patrimonial saiu de 2 bi para 6,5. Valor patrimonial por cota saiu de R$111 para R$115, então teve uma boa valorização aí. E a vacância, né, saiu de 3,70, foi o mínimo ali, chegando a 4%. Então tá numa média boa. E o número de cotistas saiu de 248 mil investidores para 604 mil. E teve novas cotas emitidas aí ao longo desse período, de 18 milhões para 57 milhões de reais, beleza? Então é outro fundo imobiliário que eu particularmente gosto muito. Lembrando que não é indicação de compra de venda, mano. Depois não quero no direct, eu comprei porque o Murilo falou para comprar. Eu não tô falando para você comprar nada, tá? Tô falando para você analisar. Eu já tô fazendo uma análise básica aqui para você ter um norte, mas você senta a bunda na cadeira aí também, aprenda e toma responsabilidade sobre o seu dinheiro. Que é aquela coisa, né? Quando a pessoa compra e ganha dinheiro, caramba, eu acertei, eu comprei o melhor investimento. Agora, quando a pessoa compra e aí desvaloriza, paga um pouquinho menos de dividendo, a culpa é do Murilo. Não, mas ele investiu lá no YouTube, a culpa é dele, entendeu? Então tenha autorresponsabilidade sobre o seu dinheiro. Porque eu duvido quando você ficar milionário, você vai lembrar de mim. Eu duvido que alguém vai fazer um Pix. Eu duvido, eu não faria. Bom, então continuando, vamos falar agora sobre o terceiro fundo imobiliário, que é o XPLG11. Vamos lá. Cara, esse fundo também eu gosto muito, cara. Ele também é um fundo de tijolo, só que ele é focado no setor ali de galpões logísticos, né? Então, diferente do primo dele, você vai entender primo, porque tudo é a XP ali que administra também, né? O que acontece? O XPML era focado em shopping. Esse é só focado em galpões logísticos, beleza? Tem uma vacância um pouco mais alta, 7,40%, 31 milhões de cotas emitidas, valor patrimonial 3 bi, número de cotistas 338 mil, investidores, caramba, bastante gente, hein? Valor patrimonial por cota R$106, último rendimento R$82, e temos aqui uma taxa sobre o patrimônio líquido de 0,95%. Atualmente ele está custando na Bolsa de Valores, né, quando eu gravo esse vídeo, R$ 97,90, dividend yield 9,92%, também está bem descontado, quase 10% aí, liquidez média diária quase 3 milhões, e nos últimos 12 meses teve uma valorização aí de 6%. Se você tivesse colocado 1.000 conto, você teria apenas 1.057. Então, novamente, crescer patrimônio só com valorização em fundo imobiliário não é o melhor caminho. Como você pode fazer isso? Reinvestir nos dividendos. Aí sim, aí você está jogando o jogo certo da parada, até você viver de renda. Então, família, quando a gente olha aqui o histórico de indicadores, novamente, o valor de mercado saiu de 2,57 bi para 3 bilhões. Preço sobre valor patrimonial em 2020 estava
aqui tá caro. 1,13, 13% acima do que vale, tá caro, na minha opinião. Eu prefiro pagar aí, ó, 0,91. É isso. Dividend yield saiu de 5,66 e hoje está em 9,91%, que inclusive maior nos últimos 5 anos. Liquidez média diária saiu de 3 milhões em 2022 e agora bateu 2,92 nos últimos 12 meses. Valor patrimonial saiu de 2,27 bi, batendo agora 3 bi. Valor patrimonial por cota diminuiu um pouquinho, R$106, de boa. Vacância, se vocês notarem, em 2024, cara, tava 1,5 e agora foi drasticamente para 7,40. E a grande pergunta é, o que aconteceu? Basicamente, esse aumento aí da vacância, né, do XPLG 11, foi aí por conta de uma devolução parcial de um imóvel no centro de distribuição de Seropédica, Rio de Janeiro, que foi aí mais recente, em julho de 2025, beleza? Então, por isso teve esse aumento gigantesco aí na vacância, mas que não é algo pra gente se assustar. Faz sentido? Faz sentido. Número de cotistas saiu de 235 mil investidores para 338 mil e cotas emitidas 21 milhões para 31 milhões. E quando a gente olha aqui, família, cadê? E quando a gente olha aqui a lista de imóveis, a gente vê a diversificação onde eles têm 7 imóveis em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul, 2 em Minas, 2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. Então aqui a gente tem a lista de todos os imóveis, beleza? Ó, e são de grandes empresas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem da Renner, com certeza você já comprou uns kits lá, na Via Varejo, né? Já parcelou lá uma TV, que eu sei que você já parcelou uma TVzinha lá. Pô, Unilever, ó, Mercado Livre, cara, eu sou um grande consumidor do Mercado Livre. Panasonic, cara, Panasonic existe ainda bem, né? Os caras estão locando aí o nosso espaço. E antes de eu falar, o próximo fundo imobiliário faz o seguinte: se inscreva no canal e deixa a sua curtida, tá? Deixa a sua curtida porque é muito importante. O YouTube ele vai pegar esse vídeo aqui e vai compartilhar com mais e mais pessoas. Mas para isso eu preciso do seu like. O seu like, mano, é grátis, mas para mim tem um grande valor. Viu a grande diferença de preço e valor? É isso daí, fechou? E falando agora sobre o próximo fundo imobiliário, que é o CPTS 11, que é da Capitania Securities 2. Mano, o Duolingo tá evoluindo a cada dia, irmão. Esse fundo imobiliário é um fundo de papel também, onde aí a gente tem 328 milhões de cotas emitidas, 2,91 bi, quase 3 bi de patrimônio, de valor patrimonial, 356 mil investidores. Ele é bem baratinho, né? O valor patrimonial por cota dele é R$ 8,87 e ele paga 9 centavos por mês. Só que a cota dele na Bolsa de Valores hoje está em R$ 7,45, então é bem acessível. Às vezes você fala, pô, Murilo, eu não tinha 100 conto até agora para investir. Mano, você tem 10 conto aí, já dá para comprar uma cotinha aí, fechou? 12,71 de dividend yield. Por que tão alto? Porque ele é um fundo de papel, né? Lembra? Fundo de papel é os ativos ali de renda fixa, CRIs e LCIs que estão atrelados ao CDI, aqui com uma boa rentabilidade. Tá barato também, quase 15% de desconto, 6 milhões de liquidez média diária de movimentação na bolsa e rendeu aí, né, valorizou na verdade, 3% nos últimos 12 meses. Se você tivesse colocado 1.000 conto um ano atrás, hoje você teria 1.029, beleza? E quando nós olhamos aqui o histórico de indicadores, temos aí uma grande evolução. Saiu de 879 milhões de valor de mercado para 2 bi, né, quase 2,5. Valor patrimonial por cota está bem barato, hoje 0,84, em 2020 estava 1,11, né, então 11% mais caro. Dividend yield saiu de 8%, está em 12%, quase 13%, mas é porque a nossa Selic também, né, tá ajudando. 15% aí a Selic. Liquidez média diária saiu de quase 5 milhões para 6 milhões. Valor patrimonial, cara, valorizou muito a questão de patrimônio, hein? De quase 800 milhões, né? Para quase 3 bi também. Valor patrimonial por cota, nossa, Murilo, saiu de R$ 94 para 8,87. Não, pessoal, não é que, nossa, desvalorizou, não. Ele teve um desdobramento, tá? Então, as ações aí se desdobraram, se dividiram. Né, um grande resumo é isso, fechou? É muito bom que, tipo, às vezes quem não manja disso fala, caramba, desvalorizou quase 100%, não vou investir. Não, você tá chapando, você tá moscando, entendeu?
teve o desdobramento aí. Número de cotistas saiu de 44 mil para 356 mil reais. Reais não, né? Pessoas, investidores. Acho que isso é devido, principalmente, porque teve o desdobramento. Porque fica muito mais acessível, chama mais a atenção das pessoas a investirem. E as cotas, novamente, saiu de 8 para 329 milhões. Teve o desdobramento aí no meio aí do caminho também. Fechou? Distribuição nos últimos 12 meses. Então, hoje está em 1,15% ao mês, né? Tá bem alto, lembrando que é isento de imposto de renda. E nos últimos 12 meses, 12,71. A gente tem aqui, ó, uma boa estabilidade, né, dos dividendos, sempre nos últimos 4, 8 meses. E que esse, entre outros motivos, eu tenho na minha carteira, beleza? E agora vamos para o último fundo imobiliário, tá? Se você tá gostando desse vídeo até aqui, você quer um tema diferente, você quer que eu fale de algum ativo específico, mais aprofundado, deixa aqui nos comentários também. Eu leio todos os comentários, eu respondo a galera aí também, fechou? E aí eu trago o vídeo para vocês. O último fundo imobiliário é esse daqui, ó. RBRR11. Tem uma galera que às vezes confunde aí porque fica muito R na parada. Então vamos lá. Cara, basicamente esse fundo aqui é um fundo de papel também, então naturalmente ele vai investir mais em CRIs e LCIs. Ele tem 15 milhões de cotas emitidas, valor patrimonial 1,38 bilhão, 126 mil investidores, valor patrimonial por cota 91,47 e o último dividendo foi 95 centavos. Ele está custando hoje na Bolsa de Valores R$ 87,37, dividend yield nos últimos 12 meses 12% e tá aí aproximadamente 4 a 5% de desconto, tá? Então também aí tem uma grande oportunidade de estar comprando barato. Quase 3 milhões de reais de liquidez média diária e valorizou 7,8% nos últimos 12 meses. Se tivesse colocado 1000zão, hoje você teria aí 1082. Pô, 82 aí já dá pra comprar mais cotas de... Não desse, mas dá pra comprar do CPTS11, viu? Ó os ensinamentos que tem que dar pra galera, né? Pega essa visão. Isso se você vendesse, obviamente, né? Agora, vamos lá. Vamos falar aqui sobre o histórico de indicadores. Saiu de 1,13 bi em 2022, então é um fundo relativamente novo, recente, para 1,32 bi, até travei aqui. Preço sobre valor patrimonial de 0,87 para 0,96. Dividend yield 12,5. 2025 obviamente está menor porque o ano não acabou e está em 12,26, então sempre teve um dividend yield acima de 10%, se a gente olhar anualmente. Valor patrimonial saiu de 1,3 para 1,38 bilhões. Valor patrimonial por cota estava R$ 96 e agora está 91, tá barato. Vacância não tem. Número de cotistas começou em 126 mil e hoje ainda está em 126 mil. E cotas emitidas de 13 milhões para 15 milha. Olhando aqui o histórico de dividendos. Cadê, ó? Dividend yield ao mês 1%, né? E nos últimos 12 meses dá 12,25. Se a gente olhar o histórico aí, mensal no último ano, em fevereiro ele pagou um pouquinho mais, em maio também 1,17. Se a gente olhar anualmente, nos últimos 5 anos, em 2020 ele pagou 6,51, 2022 12,52, 2024 11% e até agora nos últimos 12 meses 12,67%. Fechou? E nos últimos 12 meses ele pagou em um total de R$ 9,93 de dividendos por cota. Fechou? Bom, e na minha opinião, esses aqui são os top 5 fundos imobiliários que você pode estar analisando e quem sabe colocar aí na sua carteira, desde que a decisão seja sua. Novamente, não é uma indicação minha, tá? Não quero o BO com a CVM, não quero o BO com a B3, com a Ambima, com quem mais aí, né? Porque, o favelado investidor, sei lá, às vezes a pessoa tá acostumada a ver os favelados sendo presos pela PM, né? Não pela Polícia Federal, Civil, Ambima, CVM e tudo mais. Então não quero o BO pra cima de mim, fechou? Então, a decisão é totalmente sua. E se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o like também. Não se esqueça de se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo aqui pra você. Fechou? E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!